Olá, pessoal. Estou de volta, né? Passei alguns dias afastada aqui do canal, mas vamos dar continuidade, certo? E falar de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer em um momento tão complicado do mundo, né? Tão difícil. Eu gosto muito de falar, mostrar para as pessoas Deus. A palavra de Deus. O que Deus falou, o que Deus ensinou para nós. É o que está aqui escrito. Aqui tem um versículo em Mateus, no livro de Mateus 19, 28. Você vai encontrar isso, que eu vou ler agora. Jesus, ele sentou-se ali, naquela cidade que ele estava, e uma multidão seguia ele, e ele ensinava. E ele disse: todo aquele que deixar o seu pai, a sua mãe, seus filhos, mulher, terra, tudo que você tiver, por amor do nome dele, você terá muito mais e terá a salvação. Isso foi o que Jesus ensinou. Mas em outros versículos, você vai ver que ele também ensinou que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, que você tem que amar o próximo como ama a si mesmo. E aí fica tudo confuso, né? Dá aquela confusão na mente da pessoa que você não sabe o que você vai entender. Meu Deus, o que é isso? Como eu posso entender tudo isso? Mas Deus, Ele é amor. Não esqueça que Ele fez tudo por nós. Tudo. O que ninguém poderia fazer, Ele fez. E Ele fala aqui, quando você deixa, não é deixar, abandonar a pessoa em si, tá entendendo? É quando você deixa os ensinamentos, as coisas que você aprendeu quando você era criança, aquilo que o seu pai ensinou a vida toda. E aí você chega um tempo que você vê que tudo aquilo estava errado. As ideias da pessoa não é igual à sua, a ideia do seu filho não é a mesma sua. Tudo que você quer não é o que a pessoa quer. Então você deixa a pessoa seguir o caminho que a pessoa escolheu. E você vai seguir ao seu. É diferente, não é você abandonar a pessoa, não é você desprezar a sua família. Então, quando Deus, ele fala deixar a sua família, deixar tudo que você tem, é você não prender isso dentro do seu coração. É você não amar isso mais do que tudo na sua vida. Então você está deixando. Para Deus, você está deixando, você está trocando por Ele. Está entendendo? Você, por exemplo, o seu filho, ele faz uma coisa muito errada, muito feia. E você tem que apoiar ele, porque ele é o seu filho. Aí Deus disse, mas se você deixar ele, por amor do nome de Jesus, você terá muito mais. Então você vai ter muito mais. E você tem que saber repreender o seu filho. Mesmo que seja o seu filho está fazendo uma coisa que não é certa, que é errado, você tem que repreender. Você tem que colocar ele no lugar dele. E ele vai dizer, pai, mas eu sou o seu filho. E você vai dizer, sim, mas eu amo mais Deus, que é a justiça, que é a verdade, meu filho. Entendeu? Então você está deixando, você está trocando. Você tem que ir para algum lugar para fazer uma obra de Deus. Deus diz, não se apegue ao que você tem. Faça o que você tem que fazer, tá entendendo? E às vezes a pessoa até mata pelaquilo que você tem, para proteger o que você tem. Às vezes a pessoa perde a vida protegendo o que você tem. Então Deus, ele queria passar isso, desapegue. Não se apegue, que você vai ter muito mais. Se alguém te roubar, se alguém pegar o que é seu, Deus disse, não vai atrás, não corre atrás, não busque aquilo de volta. Ele disse, se tirarem a sua túnica, dê a sua capa. Se tirar a tua capa, dê a tua túnica. Mas
Essa palavra quer dizer o quê? Se alguém te roubar, se alguém tirar alguma coisa seu, entregue o resto que você tem, entendeu? Mas não perca a sua vida, não perca a sua honestidade, o seu caráter, o seu amor, o seu conhecimento de Jesus por causa das coisas. É isso que ele estava tentando passar. Mas muita gente saía dali sem compreender aquilo que Jesus estava falando. Eles não compreendiam, eles achavam que Jesus estava mandando realmente deixar os seus velhinhos em casa sozinho, abandonar os seus filhos, que muitas vezes ainda é criança. Eles achavam que Jesus estava mandando desprezar e ir embora, mas jamais Jesus ia querer isso, porque Deus, ele é amor, mas ele quer que você não se perca por amor dele. Ele quer que você não se perca por amor dele. Ele quer que você continue, parte, que você conheça a palavra de Deus. Você tem que falar com ela, minha mãe. Fica aqui sentadinha, fica aqui quietinha, porque eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, o que eu acho que é certo que eu devo fazer. Então, isso é o que Jesus estava querendo dizer, explicar, que aí você deixa a sua mãe, que aí você deixa o seu pai, os seus irmãos, a sua família, que você deixa a sua terra. É quando você ignora, sabe, todas as coisas, para que você possa andar segundo a palavra de Deus, segundo a verdade, a justiça. Deus, acima de tudo, ele é justiça. Não esqueça disso. Ele é justiça e ele sempre vai fazer o que é certo, o que é justo. Independente de quem seja a pessoa, independente de qualquer uma pessoa, Deus, ele é limpo. Ele vai fazer o que é certo, ele vai fazer o que é justo. Eu gostando, você gostando, o mundo gostando, quem quiser. Deus, ele vai fazer sempre aquilo que é justo, que é certo. Ele não vai agradar a gente. Ele vai permanecer limpo e justo, sempre, sempre, independente de qualquer um de nós. Então, ele ensinou essa palavra para que também nós possa andar segundo a palavra dele, sendo justo, independente que o seu pai, que a sua mãe, que o seu parente, o filho, a esposa, pense diferente de você. Cada um tem cada pessoa é livre para pensar e escolher o caminho que quiser seguir. Deus, ele mesmo fez isso. Ele deixou todas as pessoas livres para seguir o seu próprio caminho. O seu destino está na sua mão, você faz ele. Há pessoas que dizem, não, mas sim, está escrito na palavra de Deus. Quando você escolhe a justiça, quando você escolhe a verdade, em vez de escolher a pessoa que você diz que ama, a pessoa que é, às vezes até o seu sangue, e às vezes também não é o seu sangue, porque a esposa não é o seu sangue. Mas Jesus disse, mas aquele que deixa a esposa, o marido, pelo meu nome, ele terá muito mais. Essa palavra, se eu deixar minha esposa, eu vou ter duas esposas? Não. Sua esposa, Deus vai fazer com que ela se chegue a você e ela escute você e obedeça muito. Então, é como diz aquele ditado, as pessoas só acreditam em você quando você faz, quando você prova que você é capaz. Aí, se você vai fazer uma coisa, vai chegar muitas pessoas que vai dizer assim, não vai dar, né? Isso não dá certo, isso que essa pessoa está fazendo está errado. Se eu fosse essa pessoa, eu não faria. E você faz aquilo e aquilo dá muito certo. Aquilo é um sucesso. Aquilo vira uma bênção na sua mão. Muita gente vai chegar para você, as mesmas pessoas, e elas vão falar com você assim, eu aconselhei para fazer. Isso acontece comigo muito, isso. E eu avisei para fazer. O meu conselho era fazer. Eu estava do lado dessa pessoa o tempo todo. Eu te apoiei. Sendo que você sabe que não foi isso. Então, bem assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, de tanto você insistir. E outra mais,
palavra de Deus, Deus ele não quer que você faça ninguém engolir ela à força, não. Ele disse, não é por força nem por violência. Entendeu? Tem que ser por amor. Se alguém quiser escolher Deus, bom para a pessoa que escolheu Deus, porque Deus ele não precisa de nós. Deus ele não necessita de nós. Nós precisamos de Deus. Cada um ser humano, nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. E aquela pessoa que disser eu não preciso de Deus, é porque não sabe nem o que está dizendo. Porque nós, sem Deus, somos como um carro sem motorista. Nós vamos cair. A qualquer instante, a qualquer momento, nós vamos cair. Se você tem um relacionamento com alguém, acaba, gente. Acaba, o amor passa, acaba. E às vezes acaba até em tragédia. E Deus, ele evita essas coisas. Deus, ele quando entra numa casa, quando ele entra numa vida, ele muda ela, ele cuida dela. Você vai ver a diferença da pessoa. A diferença, não é aquela diferença que você vai sair bem vestido, não é aquela diferença que você não fala mais com os amigos, porque você não bebe mais. Não é essa a diferença. A diferença de alma, a diferença do seu espírito. Porque Jesus disse que aquele que anda com ele, o espírito é aquebrantado. Entendeu? Não interessa quem seja a outra pessoa. Não interessa. Deus, ele vai querer que você ajude aquela pessoa. Ajudar não é carregar. Ajudar é você pegar o peso, pegar do chão, as 4 mãos juntas, você e a outra pessoa, e pegar e colocar no ombro ou na cabeça da pessoa dona do carrego. E aí você ajuda aquela pessoa e sai, irmão, vai embora, entendeu? E vai embora, vai cuidar da sua vida, vai cuidar das suas coisas, vai cuidar de outra pessoa. E aquela pessoa que já está cuidado, entendeu? Tem que andar com as pernas dele, tem que andar sozinho. É para isso que Deus, ele, senão você cai. É para isso que Deus, ele ensinou a palavra, para que a gente possa andar, para que a gente possa andar de volta até ele. Entendeu? E isso ele ensinou. Então ele diz, quando você deixa todas as coisas desse mundo por amor dele, você está forte. Aí você chegou em um nível muito alto, aonde você jamais vai se corromper com nada. Porque nada vai fazer você se corromper, porque nada lhe atrai, nada lhe corrompe. Sabe aquela pessoa que não gosta de nada? Pronto, você não gosta de nada. E mesmo assim você ama tudo. É complicado, né? Parece complicado. Mas Deus só não quer que você ame. Deus quer que você use, mas não ame. O seu filho vai chegar uma hora que Deus vai tirar de você. Ele vai voltar de volta e você vai ficar só. Então não é isso que Deus fala. Não se apegue. Não se apegue tanto. Você tem que amar, você tem que respeitar, você tem que fazer o melhor que você puder, mas sabendo que não é seu. Nós não temos nada, sabia? Porque nós viemos para cá e nu vamos voltar. Se alguém vestir, vai vestido, mas se alguém não vestir, já acaba-se nu mesmo. Tudo que a gente constrói com muita luta, com muita briga, com muita confusão, às vezes até sangue é derramado para você conquistar aquilo que você tanto sonha ter, que você deseja aquilo. E depois aquilo vai ser tirado de você, vai ser tirado de nós. E Jesus, ele diz mais, nós corremos o risco de perder também a nossa salvação, a nossa alma, por causa das coisas. Às vezes a pessoa ama tanto alguém que se perde, né? Vai para os vícios, se destrói por alguém. Ninguém merece tanto, gente. É a sua alma que está em jogo, é a sua salvação, é aonde você vai parar depois de morto. Então pense direitinho, nada nessa terra vale a pena, mas tudo nessa terra
merece o seu amor, merece o seu respeito.